Olá! Hoje o programa Atualidade conversa com a jornalista Carol Braga. Ela desenvolveu sua carreira em torno do jornalismo cultural e há quase 8 anos coordena, produz o portal de nome Culturadoria. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Cássia. Obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite, a oportunidade de estar aqui para falar sobre jornalismo cultural, sobre culturadoria, temas que me movem muito, me motivam. Então vamos começar. Como que você desenvolveu sua carreira profissional? Conta um pouco da sua trajetória. Eu me formei no final de 2000 no UniBH e desde então, logo que eu me formei, 6 meses depois, eu entrei na Rádio Guarani. E ali eu tenho toda a minha gratidão, porque foi a Rádio Guarani que me apresentou o jornalismo cultural. Era uma rádio super cultural de Belo Horizonte e é uma pena, né? Até hoje eu lamento profundamente pelo fim da Guarani. E lá eu comecei a apresentar programas da área de cultura, de pílulas culturais. E aí eu acho que para mim não bastava só fazer as pílulas, escrever as pílulas. Eu queria ir nas coisas, viver a cultura de Belo Horizonte. Aí assim eu ia nas coisas e as pessoas começaram a me reconhecer, me convidar. E aí a cultura foi fazendo parte, começou a fazer parte da minha vida, como até hoje. Assim, eu não consigo viver sem cultura. Então isso é muito legal, porque se acompanha toda uma transformação na cena cultural de Belo Horizonte, né? Outro dia teve uma festa da Luz, né? Eles fizeram uma festa para abertura da Festa da Luz e eu fiquei tão feliz porque eu pensei assim, gente, o jornalismo, ele dá a oportunidade da gente, o jornalismo cultural, de você acompanhar o desenvolvimento da cena cultural de Belo Horizonte. E a cena cultural de Belo Horizonte nos últimos 20 anos se transformou absurdamente. E eu testemunhei, eu contei sobre isso e eu fico muito feliz. Nossa, muito bacana. Carol, e como que você definiria o jornalismo cultural? Conceituaria? É difícil, né? Porque eu acho que o jornalismo cultural ele tem duas vertentes assim, muito importantes. A primeira é estimular o pensamento e a crítica em relação a partir das obras culturais, né? E eu acho que essa vertente é uma vertente que, com todas as transformações midiáticas que a gente teve, ela está sofrendo mais, né? E eu acho que o jornalismo cultural ele tem uma outra vertente que é ajudar as pessoas a agendarem suas vidas culturais, né? A consumir cultura, que é o gênero utilitário do jornalismo, né? Você é útil para alguém, um serviço. Você organiza uma agenda cultural para alguém que vai se guiar por aquilo que você está organizando. Então eu acho que o papel do jornalismo cultural está nesses dois lugares, assim, ajudar as pessoas a fazer suas escolhas culturais e pegar na mão e mediar, e também trazer um pensamento crítico a partir da cultura, que eu acho também muito importante. E como que foi surgindo aí o portal da Culturadoria? O jornalismo cultural sempre fez parte, né, da minha vida. Depois da Rádio Guarani, eu tive passagens pela TV Alterosa e depois eu estava trabalhando no jornal Estado de Minas, na editoria de cultura, já há 5 anos na editoria de cultura do Estado de Minas. Então, eu passei por vários veículos, né, assim, vários formatos. E o jornal impresso é um jornal onde eu adoro ser repórter, onde você de fato reporta aquelas coisas. Você não precisa da imagem, você tem a foto, mas ela complementa, mas o jornalista, ele conta aquela história. Então eu adorava trabalhar no jornal impresso e tive a honra de trabalhar com o João Paulo Cunha, que para mim eternamente vai ser aquele guia saudoso, né? E aí o João já tinha saído e o jornal não estava fazendo algumas escolhas assim, que eu entendia que são o futuro do jornalismo. E eu, paralelamente a esse trabalho de jornalismo cultural, nunca parei de estudar, né? Fui fazer mestrado, doutorado, e toda a minha pesquisa acadêmica, ela buscou entender de que forma que a internet estava afetando aquilo que eu amo fazer, que é o jornalismo. Então eu estudei a crítica jornalística de cinema na internet, no pós-doutorado fui estudar um pouco sobre narrativas transmídia, e eu estava vendo que as escolhas que estavam sendo feitas não estavam assim, o oposto daquilo que eu acreditava que o jornalismo, para onde o jornalismo estava indo, o bom jornalismo. Aí eu peguei, um dia fui para o deserto do Atacama,
Você olha aquele desertão, você fala, o que que eu estou fazendo da minha vida? Aí eu resolvi pedir demissão. Mas eu resolvi pedir demissão não pensando assim, vou montar um portal especializado em jornalismo. Não, de jeito nenhum. Eu pensei em pedir demissão para dar aulas e tal. E aí, eu tinha medo de sentir falta, porque fazer parte da cultura, acompanhar de perto, entrevistar essas pessoas é algo que me alimenta. Aí eu perguntei lá, pessoal, vocês deixam eu ter um blog aqui? Eles falaram assim, claro. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer esse blog? Eu vou colocar meu nome, Carol Braga. Aí eu tenho meu primo Davi, que eu sempre cito o Davi, porque o Davi falou assim, Carol, inventa um nome. Porque vai que esse negócio seu cresce, depois as pessoas vão falar, só você trabalhar na Carol Braga, não pega bem. Aí eu me dei conta de que como jornalista e como professora, nesse mundo com tanta informação, o que a gente faz é curadoria. E ninguém tinha pensado em juntar essas duas palavras. E aí surgiu Culturadoria. Lógico que no primeiro momento é muito para suprir essa minha necessidade mesmo de continuar trabalhando com jornalismo, além de dar aulas de jornalismo. E aí as pessoas começaram a se interessar por aquilo. E o que eu acho que marca assim, a virada do Culturadoria foi de 2016 para 2017, na campanha de popularização do teatro, que eu comecei a fazer lista. Tipo, 5 comédias que eu já vi e recomendo, 5 peças imperdíveis. E aquilo começou a dar audiência. Eu falei, tô fazendo alguma coisa aqui que tá fazendo diferença na vida das pessoas. E a partir de então, aí eu falei, aí eu encarei, aí montei uma equipe e hoje em dia, ainda bem, o Culturadoria está aí com muito trabalho, né? Muita confiança no que a gente faz, tá se tornando umas referências na cena cultural de Belo Horizonte. Super referência. E essa coisa de lista, eu adoro lista. Né? Porque ela entra justamente nesse lugar do utilitário, né, do serviço. Se a pessoa gostou, tá falando ali, vamos ver, né, qual é. Outro dia aconteceu um negócio muito curioso essa semana, que eu fui ver uma peça no CCBB e na descida da escada, assim, um rapaz me parou, eu até gravei um story sobre isso, o rapaz me parou e falou assim, ele me cumprimentou com uma intimidade. Sim. E falou que lançou um livro que queria me encontrar para poder entregar. Aí ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, ele falou assim, você faz a minha agenda. Olha, isso é uma responsabilidade tão grande, mas isso também me deixa de uma felicidade tão grande, porque é a confiança, olha, né? A gente sempre olha. No final de semana a gente está em Belo Horizonte, a gente sempre olha. Que bom. Seu Instagram, é bacana demais. E como que é o processo de trabalho lá? Assim, na produção mesmo das notícias do Instagram, como que vocês trabalham? Bom, a gente a gente cadastra tudo no site, tudo começa pelo site. Então, todos os eventos que a gente vai recebendo, ou a gente vai fazendo uma ronda também nas empresas que vendem ingressos e nos espaços culturais de Belo Horizonte. E a partir disso a gente vai cadastrando tudo no site. E aí semanalmente, segunda-feira é o nosso dia que dá mais trabalho, porque é o dia que a gente olha o que está cadastrado no site, o que não está cadastrado no site, e aí faz a curadoria do que entra na nossa agenda do Instagram e o que não entra na nossa agenda do Instagram. Então, assim, hoje eu estou com uma equipe de 3 pessoas, porque a gente faz outras coisas de produção de conteúdo sempre na área da cultura também, mas segunda-feira é o dia que a gente faz essa separação aí do joio e do trigo, e aí começa a publicar no Instagram, também tem a agenda que sai no site, e aí depois a gente vai distribuindo, né? Então eu tenho uma coluna na Rádio CBN ao vivo toda terça e toda sexta, então o que está no site, que está no Instagram, eu comento na rádio, e assim a gente vai distribuindo as informações. E para alguém que é da área de comunicação, você indicaria assim, fazer algum curso de produção cultural? O que você acha que seria bom para uma pessoa que se interessa pelo jornalismo cultural, para além da disciplina da universidade? Sabe o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas, às vezes, hoje em dia, ainda mais pós-pandemia, as pessoas estão com preguiça, às vezes, de sair de casa, a não ser para grandes eventos. E agora nem para grandes eventos mais, né? Que a gente teve aí essas semanas, esses casos aí de cancelamentos e tal. E aí eu acho que as pessoas estão mais preguiçosas, né? Com muita coisa disponível em casa. Então eu acho que a primeira dica é viva a cidade. Vivencie a cidade. Procure saber o que está. E de fato vá, converse com as pessoas. Hoje em dia tem tanta oportunidade, bate-papo depois da sessão. A gente aprende tanto nesses bate-papos, encontros com autores, com literatura. Isso vale tanto, vale mais que às vezes pós-graduações e tal. Porque você vai vivenciar a cidade, as pessoas vão
te ver e você vai pensar, trabalhar seu pensamento crítico. Eu acho que a maior dica que eu tenho é isso. Vivencie a cidade, sai de casa, vai para o cinema, sala de cinema, né? Vai vivenciar essa experiência, porque os museus, exposições sempre trocando, né? Tem exposição nova no CCBB essa semana e as pessoas, né? Tá tudo trocando e eu tenho a oportunidade de conversar com esses artistas, com os curadores, isso vai formando o seu pensamento. E agora, além disso, a gente tem as habilidades próprias da narrativa, né? Sim. Então, assim, hoje em dia eu acho difícil uma pessoa que se concentre em apenas uma linguagem, assim, tipo, vou escrever. Não dá para ser só vou escrever, né? Você tem que escrever, você tem que entender de roteiro, entender de captação de imagens, de ter essa visão múltipla, assim, de como você pode contar uma história no mundo contemporâneo. E a gente não conta uma história no mundo contemporâneo hoje numa plataforma só. Não conta. Isso é um grande desafio. São textos distintos, né? Textos distintos, modos enfim, de acabamento distintos. Eu brinco que eu gosto muito tanto de jornalismo como cultura, né? Mas o jornalismo, a comunicação, essa transformação toda, ela me instiga muito. Então, tem muita gente da minha geração que não sabe editar, que não se interessa em captar uma imagem. Eu faço questão. Sim. Eu faço questão de editar, lógico que hoje em dia não dá para editar às vezes tudo, mas quando eu às vezes vou gravar uma coisa, eu vou sozinha. Eu gravo, eu capto, eu entrevisto, eu fotografo, faço tudo. E edito, faço tudo, porque tem o seu lado complexo disso, mas o mundo caminhando nesse sentido, né? Para esse lado. E a gente encara, vamos lá. A gente tem que ir acompanhando, né? Carol, o que você gosta de ressaltar assim, nesses últimos anos da cena cultural aqui de Belo Horizonte? Eu acho que tem um movimento, Cássia, muito de pertencimento da cidade, sabe? Porque durante muito tempo as pessoas falavam assim, para você dar certo na área cultural, de comunicação e tal, você tem que sair de Belo Horizonte. E nos últimos, 15 anos, a gente está vendo um movimento contrário, assim, das pessoas mudando o aqui, não daqui, né? Essa frase é do Gustavo Greco, eu acho muito legal. Então eu vejo projetos que estimulam isso, sim, muitos, né? Então a gente tem a Festa da Luz. Outro dia alguém comentou comigo, porque vou ver as obras. Não, gente, a Festa da Luz não é para você analisar as obras. A Festa da Luz é para você explorar a cidade, você ter orgulho de morar numa cidade como Belo Horizonte, que está cada vez mais efervescente com várias gerações, né? A gente tem o Cura, que é um projeto que vai também nesse sentido. Quando eu comecei no jornalismo cultural, que eu fazia a agenda cultural da rádio, tinha um show no Palácio das Artes, mais um show em outro lugar. Era rapidinho, eu resolvia a agenda cultural. Hoje em dia, a gente sofre para escolher o que às vezes a gente vai precisar cortar para não entrar na agenda cultural do Instagram, porque tem muita coisa com gente, né, com gente mais conhecida, muita coisa independente, muita coisa de várias áreas. Nossa, o rap teve um protagonismo grande, né? O duelo de MCs, que também tem a ver com pertencimento, com a cidade, né? E eu acho isso muito bonito, eu acho que isso caracteriza e começa, na minha opinião, com o movimento do carnaval. Que também tem a ver com pertencimento. Sim. Então, Praia da Estação, que foi uma resistência à prefeitura, né? Um momento político que a prefeitura... Agora a gente tem até que contar o que aconteceu naquela época, né? Tem gente que... Porque o prefeito proibiu eventos em praças públicas de Belo Horizonte e surge um movimento natural, né? Orgânico dos artistas, de artistas que começaram a ocupar a Praça da Estação, chamando de Praia da Estação. Da Praia da Estação surge o carnaval, né? E assim a gente vai vendo diversos exemplos que têm essa característica em comum. Cada ano que passa, a gente vê mais efervescência cultural em Belo Horizonte, né? Muito bacana. Muito legal. Carol, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Volte sempre. Voltarei. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até breve.